Eu sou o Pedro Eu sou o Matheus. e você está diante do espelho. Então, o que a gente vai falar hoje, Matheus? Nós vamos falar da nossa transição, Pedro. Como foi para nós, como foi contar para as pessoas e o que reflete hoje a nossa vida, né? Show. Então, vamos falar um pouco resumido como foi pra gente, né? Bora. Então, a nossa transição ali, a gente falou um pouquinho, como nos vídeos anteriores, como foi pra gente a nossa infância, a nossa adolescência, com os nossos familiares, né? Cara, então, né, todo mundo já sabe aí, já cansei de falar a minha idade. Novinho, guri. 38 anos, né? Comecei a minha transição. Julguei por muito tempo que ela foi tarde, né? Mas hoje eu acredito que não, tudo acontece no tempo que tem que acontecer. Então eu comecei mesmo a minha transição como um homem trans em 2023, quando eu fiz então a minha cirurgia, né? Aquele sonho que sempre foi um sonho de fazer. Então, quando eu marquei a data, assim, foi uma coisa, meu Deus, isso está acontecendo, é real. E foi então em 2023, foi em junho, dia 7, não esqueça essa data. E foi muito louco, porque eu já falei, eu acho que no vídeo anterior, que eu fui numa consulta com um médico que fazia, só que não era muito falado na época, isso tinha sido bem. E era uma coisa bem louca, assim, ele só cortava, puxava e colava e nada mais, né? E então aquilo ali me desapontou bastante. E eu sempre fui uma pessoa que gostei sempre de fazer as coisas tivesse um bom resultado, vamos dizer. Porque a gente sabe que a cicatriz ela é grande, né? Ainda mais que eu tinha muita teta. Tem que ser muito bem pensado, porque aquilo ali vai tirar uma Tu cicatriz. imagina, é todo o teu peito, né? É. Então, tipo, não queria que ficasse uma coisa feia, porque cicatriz eu sabia que ia ter. É inevitável, né? Não tinha como fugir disso. E eu me lembro que eu tava olhando um vídeo no YouTube, rolando assim no YouTube, olhando o vídeo, e eu vi um cara trans, ele fazendo como se fosse um podcast, acredito, uma entrevista ali com uma médica. Primeira coisa que chamou a atenção é que ela era muito bonita e simpática. Eu acho que quando a pessoa ela é simpática, ela se torna mais bonita ainda, né? Obrigado. De nada. E eu me lembro que eu, cara, fiquei olhando aquilo ali, olhando, tipo, e eles falavam, e ela falou, tipo, tirou todas as dúvidas que eu tive naquele período de tempo ali, que eu nunca tinha tido acesso a um profissional assim, e ela tirou várias dúvidas que eu tinha, e eu pensei, achei minha médica. Eu me lembro que eu mandei mensagem pra minha ex na época, né, que eu era casado ali no meu último relacionamento, eu falei, achei a minha médica da minha cirurgia. Porque eu falava muito da minha cirurgia, ela sabia de tudo que eu queria transformar na minha vida, né, e sempre me apoiou muito. Então, eu pensei pra mim, eu não sei aonde que essa mulher, essa doutora, ela atende, mas eu vou fazer minha cirurgia com ela. Peguei o nome dela no final do vídeo, na descrição, tinha lá. Quando eu descobri, meu, que ela era de Porto Alegre, pertinho. Bah, aí assim, ó, eu explodi de felicidade. Eu comecei a seguir o perfil dela e eu vi que ela era especialista em masmectomia de pessoas trans. Então aquilo ali me deixou mais feliz ainda. E os resultados, o jeito que era, ela aposta muito assim, e eu fiquei, cara, é isso que eu quero. Daí vem aquele processo, eu preciso juntar grana para isso, porque ali tu já ia vendo, né? Valores, não falava todo descrito, marquei uma consulta e pensei, bah, vai ser isso que eu vou fazer e vai com essa médica, vai ser com essa médica. Ótimo. Então eu consegui, achei a médica, fiz com ela. Eu nunca vou esquecer o primeiro dia da minha primeira consulta, porque foi muito diferente. Porque quando eu não tinha trocado o meu nome ainda, né? E quando eu cheguei no consultório, primeira pergunta que me fizeram, como tu quer ser chamado? Ah, top, aí já começa. Por isso o diferencial de trabalhar somente com pessoas trans, talvez. Sabe a dor, sabe o que humanização. Exatamente, traz esse lado que se tu já tá buscando fazer isso, é que tu já tá num processo, né? Então teve todo esse diferencial de achar um profissional e assim, tipo, ela é maravilhosa, vou deixar o nome dela depois na descrição do vídeo para vocês olharem o trabalho, quem tiver interesse. Top. E eu fiquei muito feliz com a minha cirurgia, porque ela ficou exatamente como eu queria. E acho muito engraçado que eu via vídeo de pessoas que tinham feito a cirurgia. Sim. E elas choravam quando elas se viam. E eu pensava, tá, um pouco demais, né? Eu não vou chorar. Nossa, pensava, eu não vou chorar. Cara,
Quando eu fui fazer a consulta que eles tiram o curativo, que tu te olha no espelho, Depois. eu tenho esse vídeo até hoje, eu chorando. Eu choro até hoje. Meu, Toda vez que eu me olho no não espelho, até tinha hoje eu olho. como, meu. Não tinha como, tipo assim, ó, um sonho, então, a gente tá em 2026, então faz 3 anos isso. Então, 3 anos eu já tinha 35 anos. Então, praticamente de 35 anos, vamos pegar aqui 20, eu já me imaginava desse jeito. Sim. E daí aquilo tá acontecendo, tu se olha. Quando eu olhei, eu, meu Deus, é verdade. Eu me vi como eu sempre queria, né? Top. E uma sensação, a primeira sensação de quando tu tira o curativo, quando a tua camiseta encosta no teu peito, sem top, sem fita, sem amarra, sem nada, era tipo uma sensação que, se eu for resumir em uma palavra, liberdade. Verdade, né? Então, para mim, essa parte ali da minha cirurgia que eu fiz em 2023, ela foi mais ou menos isso. Como é que foi a tua, meu? Minha cirurgia já foi um pouco mais diferente, né? Eu não pesquisei tanto quanto Pedro. Pedro pesquisou antes um médico ali que era carnificina. Já É, fazia daquele me jeito. decepcionei, Nossa, ainda demorei. bem que tu não fez. Aí é que tá a questão. O que eu digo para muitos meninos trans hoje que o sonho deles é fazer uma mastectomia, é pesquisem assim como o Pedro, que pesquisou por uns 10 anos aí, uns 10 anos pesquisando o melhor médico que traria o melhor resultado e a sensação de liberdade que realmente ele queria ao tirar a camiseta, se sentir realmente um homem, né? Se reconhecer. Não necessariamente também falando aqui para vocês que a pessoa precisa fazer a mastectomia para se sentir um homem trans, né? Não é isso a questão. A gente tá falando de nós. Nossa. Nossa experiência. Então, para mim, não foi tão bom quanto a experiência. Eu consultei, eu lembro que eu tive um acidente em 2019, um acidente que envolveu um carro e moto, e eu fiquei internado no hospital. E aí, quando eu fiquei no hospital, eu acabei conhecendo um cirurgião plástico lá, que foi o mesmo que fez a reconstrução da minha perna do acidente. Que eu fiz uns enxertos e tudo mais. E ali eu fui conversando com ele, e o meu maior sonho, assim, era fazer a retirada da mama. Uma que era grande pra caramba, eu tinha muita teta. Cara, era Tinha muito o surreal. quê? Muita teta. Era mais de 3 quilos, cara. Cara, era muito. Ele tirou uma foto da balança pra vocês terem noção. O médico assim disse: Cara, olha tudo que a gente tirou. Era 3 quilos e pouco, assim, as duas, né? Eu acho que depois que a gente tira, até a postura da gente muda, né? Porque daí vivia assim, sempre Sim, baixado assim, sim, daí queria meio que esconder, né? sim. E o médico, eu lembro que ele perguntou pra mim assim: Tá, mas o teu objetivo é entrar com hormonização? E eu falei: Não tem nada a ver. Porque eu me negava muito, eu demorei muito assim, ó, a eu ser realmente quem eu quero ser. Eu me negava até no ato da cirurgia, eu neguei que eu iria entrar com hormonização. Mesmo sabendo que o meu objetivo principal do meu corpo era deixar ele o mais masculino possível, para que eu visse no espelho exatamente o homem que eu sempre imaginei na minha mente ser. É bem louco. Então, assim, ó, depois que eu tirei a faixa ali, que eu fiz a cirurgia com ele, imagina, ali já começa o sonho, né? Aquela coisa maravilhosa. Eu lembro que eu tive ajudas ainda financeira da onde eu trabalhava para poder pagar a mastectomia, que é bem caro, saiu em torno de 15 mil reais, assim, no particular. E eu tinha nódulos também, fibroadenomas, e aí eu lembro na mama esquerda, então o plano de saúde cobriu 3 mil e pouco, que foi a parte de retirar os fibroadenoma, e aí entrou com a parte do cirurgião plástico, né? E aí depois disso aí tá. Cara, o fato que nem o Pedro falou, de não ter a mama, a camiseta encostar no teu corpo, né? Ela te abraçar de fato, né? Porque quando tu usa faixa, tu nem sente mais as tuas mamas, né? Tu amarra aquilo ali pra ti já é um calo. É um incômodo, é um calo, né? Eu sentia como se fosse uma ondinha que me incomodava até. Andava assim, ó, por isso que o cara tem muito hábito de andar assim, meio pra baixo, e puxando a camiseta, assim, cara, só a gente achava que escondia, né? Fala sério. A Exatamente. gente achava que tava, nossa, passei disperso. Não, cara, é a gente que se diminui pra caber na sociedade, se diminui. Eu não sei como é que foi pra ti, mas eu tive um passo a passo, vamos dizer, não planejado, mas sim acontecendo naturalmente. Eu tive o processo de fazer a cirurgia, aí eu fiz a troca do meu nome, aí eu comecei a fazer a hormonização, Uhum. né? Então, depois que eu fiz a minha cirurgia, 2023, isso foi em junho, e só que eu já tinha a questão de querer trocar meu nome, né? Eu já estava pensando muito nisso, já tinha, eu pensava que nome que combinava comigo, queria que fosse a mesma inicial do primeiro nome. Então, Sim. tipo, tava com essas coisas na minha cabeça. E eu conheci uma pessoa muito especial, que era uma cliente que virou amiga, então, que é a Bianca, que ela é advogada, e eu me lembro que eu falei para ela essa vontade, e ela falou para mim: "Vamos trocar esse nome?" Imagina. Cara, eu falei, era tudo que eu queria, né? Então, eu sei que isso é um processo
para quem não tem um acompanhamento de alguém ou alguma ajuda, que ele demora um pouco mais. Eu sei que tem gente que tá, tipo, mais de um ano com esse Sim. processo de troca de nome. Cara, eu consegui trocar meu nome, eu acho que deu de 2 a 3 meses no máximo, por conta dela, né? Por essa pessoa maravilhosa que eu acredito que a gente atrai muitas pessoas maravilhosas na nossa vida que nos ajudam por algum motivo. Com certeza. E a Bianca me ajudou a trocar meu nome, né? Então, porque assim, ó, para quem não tem conhecimento, pede muita documentação. Para pessoas que são leigas em leis, essas coisas, é muito mais difícil de conseguir sozinho. E para ter noção, uma coisa que me chamou muita atenção, precisava de um documento que tu, como se tu tivesse que provar que tu nunca fez nada de errado, matou, foi preso, alguma coisa assim. Aham. Só que esse documento ele não existe se tu não cometeu algum crime, mas tu tem que provar que tu não tem esse documento porque tu não cometeu algum crime. Só que, cara, se tu é leigo, tu não vai saber como fazer isso. E ela já, tipo, o que ela conseguia com a minha autorização, ela conseguia. Facilita. E ela só me dizia, vai em tal lugar, pede por esse documento. Eu ia lá, buscava, entregava Aham. para ela. Então foi muito rápido. Quando ela me ligou, Pedro, saiu a tua certidão, eu não tava acreditando. Porque eu me lembro que bem na época em 2023 eu voltei para esse trabalho que eu tô até hoje, e eu me lembro que quando eu voltei, eu já tinha trabalhado lá, então eles me conheciam com meu nome anterior. Quando eu voltei, eu falei para ele, vou troquei meu nome. Daí ele falou, já é certo. Daí eu falei, não saiu o documento, mas já é certo. Daí ele falou, como é que vai ser teu nome? Eu falei, Pedro. Daí ele falou, então a gente já vai te apresentar na empresa com o nome de Pedro, Boa, que massa. sabe? Mas tu voltou pra empresa já com o nome alterado. Com a cirurgia, e só não tinha saído a certidão retificada, mas eu tinha entrado com o processo. Tá. Por isso que eu acho que foi setembro, se eu não me engano, eu fui buscar a minha certidão de Massa. 2023 também. Então, dali, tipo, foi tudo uma coisa casando com a outra, sabe? Quando, tipo, tu vai. Por isso que eu digo que foi natural, quando, tipo, veio a cirurgia, veio a troca de nome, e daí veio a vontade de querer parecer mais masculino no sentido de ter barba. Eu queria muito, eu sempre imaginei ter barba, Que tipo, massa, fazia mano. aquelas espuminhas assim e ficava Eu raspando acho a que é cara, um sabe? dos maiores objetivos do cara. E eu, como tudo assim eu gosto de fazer, eu pesquiso muito. Então eu li muito sobre a questão dos efeitos colaterais. Então te assusta bastante ali, né? Mas eu acredito que cada corpo também ele tem uma reação. E quando eu fui para esse lado de começar a fazer a minha harmonização, Harmonização. uh, eu já estava ciente que em algum momento eu ia ter que abrir mão de algumas coisas na minha vida e uma delas foi parar de beber, né? Porque eu até bebia demais, não era nem saudável, né? Não era em momentos especiais como é hoje ou algo assim. Então eu sabia que como a testosterona ela sobrecarrega nossos rins e o nosso fígado, eu sabia que em algum momento que o álcool faz isso quando entra no nosso corpo, né? Sim. Mas foi a única coisa que eu tive, assim. E eu comecei a fazer isso eu me lembro que em 2024 eu tinha marcado uma consulta, que eu ia começar um tratamento, e veio a enchente. Então nada funcionava, né? Não tinha consulta, essas coisas, só funcionava coisas de emergência, se eu não me engano, né? Urgência, assim mesmo. E eu não fiz daí em 2024 e eu comecei o processo em 2025. Bah. Tu foi assim também? O meu foi mais ou menos assim. Ó, como eu comecei, eu fiz a minha mastectomia em 2019, eu entrei com a hormonização 2 anos depois. Então, 2021 foi onde. Aqui, ó, Em 2000. 2023 para Aham. 25. E aí, como não tava tendo resultado bacana no meu corpo, porque assim, ó, a gente tem a tendência a nunca estar satisfeito com o nosso corpo. Não. Ou com nós mesmos, ou tem algo sempre nos incomodando. Fiz a mastectomia, maravilha, não tem mais peito, pá, 3 quilos saíram do meu lombo, pá, tô caminhando tranquilo, né? Já não tô carcundo, já não tô um camelo. Mas aí, mas aí vem o problema do que não ficou do jeito que eu queria, Pedro. A questão é que daí a cirurgia, por ela ter sido uma cirurgia bem densa, bem grande, por ter um mamilo muito grande, a auréola? Aurélio. A auréola do mamilo ali era um pouco maior, então tem que cortar para poder fazer a mamiquinha ali, né? O mamilinho mais masculinizado, bem na dobra que eles fazem, né? Ali embaixo, no corte. Aí eles têm que botar a posição certinha aqui, Só não vou pedir enfim. pro Matheus tirar a camisa porque ele tá namorando, tá? Senão a Não, não gente vou já ia mostrar mostrar nada. aqui pra vocês como é que é. Ah, tô cheio de tatuagem, não vai mostrar, não vai aparecer nada dos mamilos. Mas aí. Desculpa, Paula. Mas aí, o que eu quero dizer pra vocês é que daí eu não me sentia bem. Eu olhava no espelho e, poxa, não ficou do jeito que eu queria, porque parecia que eu era ainda inteiro, parecia que eu era um Lego.
Sabe aqueles Lego que tá em alta hoje aí, quadradinho assim com os bracinhos de fora. E aí, bah, me traz um chimarrão aí, ô videomaker. Traz aí. Pedrinho vai comer. Aí, olha só, mostra pra galera. Ó, aí tá Diante do ficando espelho. profissional, gente. Tá ficando. É É, xícara, porque nós somos bagual, nós somos gaúchos, pra quem não sabe, né? A gente aqui não pode deixar de tomar o mate, né? Mas aí, voltando, eu me sentia meio quadrado, não gostava da minha cirurgia. Parece que daí, como eu emagreci, foi sobrando pele e tudo mais, enfim. Aí eu vi o que não basta só tu fazer uma cirurgia desse tamanho se tu não tiver ações também. É simplesmente ir lá pagar e fazer, e o resultado não vai ser de acordo com o que tu quer. Tu vai ter que ter ações. Ou seja, eu tinha que ir pra uma academia, né, gente? Eu tinha que abrir mão de comer um monte de bobagem, abrir, né? Ou fazer uma dieta, ir para uma academia, fazer algum exercício, correr na rua, que fosse, gastar energia, para que daí eu fizesse um peitoral, aquela visão que eu tinha do corpo masculino que eu queria ter. Então, daí entrei com a hormonização 2 anos depois, que ajudou muito no desenvolvimento da musculatura, né, nos exercícios físicos. E o Pedro simplesmente disse, Matheus, eu fiz a alteração do meu nome social. O Pedro fez antes de mim. Ele começou a transição depois de mim e a alteração do nome social ele fez antes de mim. E aí ele me indicou, a Bianca também me apresentou a Bianca. Cara, a Bianca é excepcional, ela é Não, ela é um maravilhosa. ser E ela humano. é mesmo. Porque daí a gente começou a conversar, eu e a Bianca, e ela tava nesse intuito de ajudar, né? Mas ser voluntária e auxiliar a gente nesse caminho, porque é muito perdido. Mas eu entendo a burocracia também, Pedro. Por mais que é bem difícil, é como se tu deixasse aquela pessoa desistir. Imagina quantas pessoas iriam agir de má fé nesse intuito de nos acolher, entendeu? Então, assim, ó, é meio sofrido, é meio burocrático, mas é libertador. Hoje é a nossa essência, hoje é realmente quem somos. Vocês vê o Pedro falando sobre tudo isso, chega a dar um ânimo nele, ele chega, nossa, é assim que começou a ficar, daí eu tirei, nossa, brilhou meus olhos, chorei ao olhar no espelho. E é isso, para nós é emoção, é como se a gente se reconhecesse de fato quem somos. Uhum. Agora a gente se olha no espelho, só uma pauta, né? Como foi para mim me reconhecer como homem trans? Cara, foi aos 27 anos, eu me olhei no espelho, eu fiquei Roncou. olhando no espelho real, me olhando no espelho, o que que eu tô fazendo hoje da minha vida que se não dependesse de nenhuma pessoa, a opinião de ninguém hoje, o que que eu mudaria em mim que me faria de encontro à minha felicidade real? Eu comecei, cara, eu acho que se eu fizesse a alteração do nome, obrigado. Nossa, que mão, hein? Olha só, Que unha sorrisinho. perfeita! Quem será? Quem será? Quem Um será? dia a gente vai mostrar ela aqui. É ela? Pelas unhas? É, né? Não. Ou não Ou também, não, né? ou não. Enfim. Fica no ar. Cara, eu me reconheci como homem trans, eu me reconheci como uma pessoa de fato existente, viva, realmente aqui, quando eu olhei no espelho e eu vi que aquela pessoa que eu estava tentando ser, aquela menina que, quando criança, era angustiada por não se entender, não se compreender, enfim, estava ganhando forma, estava ganhando liberdade. Hoje eu sou um homem trans, hoje ver a barba crescendo em mim através dos hormônios, claro, me dá mais ênfase de continuar, musculatura. Cara, a musculação é vida para mim hoje, musculação e hormônio. E E é bomba. isso aí. Mas isso é muito louco mesmo, porque assim, ó, quando a gente começa a ver, se olhar, que é o que a gente fala, né? O diante do espelho, por que a gente fala tanto? É quando tu te olha e tu realmente se enxerga como tu queria ser. Tu começa a ver os teus resultados. Hoje, para te fazer uma academia, tu vai abrir mão de alguma coisa, Sim. né? Hoje eu não treino menos de 5 vezes na semana. Mas não foi sempre assim. Eu sempre fui uma pessoa que pagou o plano de um ano e não ia, sabe? Até eu realmente tornar aquilo ali um hábito e ser disciplinado e fazer aquilo acontecer, porque a minha meta era mudar o meu corpo, de me olhar e me sentir bem. Então é legal tu ter uma meta ali de como tu quer ficar, Uhum. sabe? Pra te basear também e ir atrás, né? São metas visíveis, tem coisas que tu precisa visualizar, é aquilo ali e focar, é o que eu quero. Porque senão a gente se dispersa muito rápido quando, tipo, quero ficar com isso ou com aquilo, aquele outro. Não, quero ficar assim, sabe? É. Então, tipo, tu consegue ter uma visão certa do que tu quer, porque quando a gente tem muitas opções de tudo na nossa vida, a gente começa a ir para um lado para o outro e acaba não terminando nada. Então, se olhar no espelho hoje e se enxergar, eu posso falar uma coisa que eu tava agora aqui pensando, que quando o Matheus falou, aquela menina. Hoje, quando eu me olho no espelho, a gente fez essa pergunta essa semana numa caixinha que passou. Hoje, eu, Pedro, quando eu me olho no espelho, é como se eu visse aquela criança lá atrás me agradecendo
por não ter desistido. É Uhum. como se eu me olhasse e estivesse falando algo assim, obrigado por não desistir. Não foi fácil. Top. Não é fácil. Não é fácil, tá, gente? Não é fácil mesmo tendo trocado o nome, mesmo tendo feito a cirurgia, mesmo com o tratamento. Mas a felicidade e a sensação de pertencer ao que tu sempre quis é muito válido. Vale cada. Hoje eu consigo pensar, tipo, quando eu vejo, quando eu me olho, valeu tudo que eu passei até aqui. E eu sei que tem muita coisa ainda que a gente vai enfrentar, mas valeu a pena. É como se eu tivesse aquela criança lá dentro de mim me agradecendo por não ter desistido. Top. Na verdade, a gente é uma criança até hoje, né? É, A gente se exatamente. olha, a gente quer se abraçar, a gente quer se acolher. E nada, assim como o Pedro falou, né? A gente, quando criança, tem esse anseio, tem essa verdade, essa vontade e não sabe o que fazer, não sabe tudo que vai passar ainda. Nossa, eu lembro que quando eu era criança, assim, eu queria desistir, gente. Eu queria parar com tudo. Não era possível aquele momento, aquela vida que eu tinha. Tipo, eu não me reconhecia mesmo com o meu corpo. Era horrível, era tenso. Eu me sentia tão ridicularizado. Era como se era humilhante pra mim ser uma menina. É que a gente não entende o que tá acontecendo, porque é um conflito muito grande interno dentro de ti, o que tu Uhum. sente com o que tu transparece ser. Sim. Então é uma coisa que tu fica ali, mas eu queria ser diferente, eu me sinto diferente. Uhum. Eu me sinto E diferente. muitas pessoas hoje podem estar assistindo nós e não é homem trans ou mulher trans. E a gente não está falando sobre transexualidade aqui, né? Não só disso. Claro, a gente falou da nossa transição, como foi a mastectomia para nós, né? Para mim não teve resultado tão bom, o Pedro já teve, ele foi mais cauteloso em escolher um médico. Mas a gente está falando aqui de pessoas que vivem num mundo que não são os seus. Vivem em mundos que querem mudança, querem mudar, sabe que aquilo lá não está fazendo bem para ela. E aí, às vezes, elas acabam não se reconhecendo, não se permitem analisar 10 minutos da sua vida, não se permitem se olhar e pensar, poxa, aquela menina ou aquele menino estava com tantos sonhos aí só porque se envolveu com alguém, ou casou, ou porque não casou, enfim, começou a adotar uma postura que já não vai de encontro à tua verdade, né? Não vai de encontro à tua autenticidade. Quem tu é de verdade? Quem é o teu propósito? Qual é o teu propósito? Pensamos que no mundo aqui, para poder fluir as coisas, cada um tem um propósito de alguma coisa, tá? Nada foi feito em vão. Foi o Pedro tem o propósito dele sei lá, ele trabalha hoje como gestor, talvez ali no serviço dele ele encontre um propósito, ou não. Eu hoje sou barbeiro, né? Por uma situação em específica, e tenho um propósito, encontrei um propósito em ser barbeiro. Eu converso com muitas pessoas hoje que estão passando por dificuldades de entendimento, mas que tem um propósito também. Todo mundo tem um propósito. Aí qual é o teu que tu tá vivendo do outro? Tu não tá, tu tá deixando de viver o teu, não tá seguindo a linhagem da tua felicidade. Aí vai chegar o momento da partida, vai chegar o momento de dar adeus aí pra terra. Tu não foi nem que tu queria ser, tu não usou nem a cor do cabelo que tu queria Para pintar. agradar alguém. Tu não cortou o teu cabelo porque teu marido gosta de cabelo comprido. Ah, o homem não deixou o cabelo comprido porque a mulher gosta de cabelo curto. E assim vai, a gente vai deixando de fazer muita coisa. E claro, isso foi um exemplo, né? A gente às vezes quer agradar o próximo ali. Mas, tipo, tem tantas coisas que a gente vai se anulando, se anulando, se anulando. Poxa, eu, por 27 anos, anulei quem eu era de verdade. Claro que hoje eu entendo que aconteceu no tempo certo, né? Aconteceu no momento certo da minha transição. Mas se eu tivesse feito antes eu já teria me entendido como um homem e já era, entendeu? É que hoje a gente fala, aconteceu no tempo certo, porque não tem como mudar o que aconteceu, mas talvez seria também diferente. Eu sempre falo, não tenho que mudar o que aconteceu, mas a gente, durante esse processo, até chegar nesse resultado, a gente relutou e sofreu Demora, bastante, né? dói, é Então, uma angustiante. coisa que eu posso falar pra vocês é qualquer coisa, independente se tu vai fazer uma cirurgia pra mudar alguma coisa por tu ser trans ou tu não ser, tudo que tu for fazer, pesquisem. E hoje a gente tem a internet a nosso favor que nos dá muitas informações boas, se tu sabe procurar nos lugares corretos. Se tu vai fazer uma cirurgia, seja a que for, ou se tu vai fazer qualquer coisa na tua vida, pesquisa, porque Uhum. existe muito profissional bom e existe os profissionais que estão aí, né? Não tem aquela mesma é, importância para eles. Às vezes é só mais um número financeiro, Uhum. né? E tem os profissionais que realmente eles querem fazer a diferença, eles têm um Sim, propósito, que é o que a gente está falando. sim. Então, procurem um bom profissional para vocês terem um bom resultado, sabe? Dentro do tempo de vocês. Porque é uma mudança. Eu sempre tive isso na minha vida. Eu queria muito mudar. Eu queria muito fazer minha cirurgia.
As minhas cestas me incomodavam demais. Sim. Só que eu também tinha uma coisa na minha cabeça, tipo, tá me incomodando. Mas se for pra me tirar a camiseta e eu olhar pra uma coisa que também vai me incomodar demais, eu vou esperar mais um pouco. E eu tinha muito na minha cabeça, gente. Vai acontecer. Vai acontecer. Eu não sabia como, mas eu sempre tive na minha cabeça. Vai acontecer. E aconteceu. Ah, massa. É porque tudo que tu diz que vai acontecer, vai acontecer. Então era isso, Matheus. Era Hoje a gente isso. queria só trazer para vocês, como a gente veio com todos esses nossos vídeos, a gente queria deixar assim concluída essa parte da nossa história. Se você tiver alguma pergunta, se alguém quiser saber alguma coisa a mais sobre isso, pode mandar pergunta pra gente, que a gente vai responder. A gente está bolando um quadro novo para durante a semana, nas quartas-feiras, também ser Sim. quizzes de perguntas. Então vocês podem trazer as perguntas, dúvidas de vocês, curiosidades. É, a gente tá Só tem que falando. cuidar as perguntas que vocês fazem pro Matheus que ele tá namorando, tá? Pro Pedro não precisam cuidar, E ele vamos tem lá. medo de responder Seja porque bem pesado as perguntas pro Pedro aí, que ele vai responder todinhas. é Não, mas bom. ó, pra explicar pra vocês, a gente tá fazendo os vídeos, tá falando um pouco das nossas experiências, mas a gente vai trazer outros temas Exato. aqui, a gente vai trazer temas que vocês vão se encaixar muito, muito, muito. A gente tá falando aqui mais assim, ó, foi perguntado pra nós também sobre como foi a nossa transição, a harmonização, e a gente quis fazer um vídeo aqui pra vocês já conhecerem um pouco de nós. Somos dois homens trans, similar, muita gente tem curiosidade, né, em saber como é. Então, vocês estão cada vez conhecendo mais o Pedro e o Matheus e as coisas estão se alinhando. Esse quadro que vai vir agora, vocês aguardem que as perguntas vão Vai ser ficar bem legal. elaboradas. É mais pra vocês conhecer quem é o Pedro e o Matheus, né? Antes da É. gente abordar outros assuntos. Daqui a pouco, o que esses loucos estão falando? Quem são eles? O que eles fizeram? De onde eles vieram? Do que se alimentam? Mas é mais pra vocês conhecerem um pouco da nossa história, né? O que é a gente. Então, a gente vai falar sobre vários assuntos, mas os Não. primeiros vídeos mesmo, eles foram inicial pra vocês nos conhecer um pouquinho. Não desistam de nos assistir, vai ter muito conteúdo bacana ainda pra vocês ver, pra vocês para vocês rir, pra vocês chorar, pra vocês debater, mas principalmente pra vocês refletir sobre a vida de vocês. Exato. Diante do espelho é pra vocês se olharem na frente do espelho real e vocês ter certeza se vocês estão no caminho certo das suas vidas. Eu tô com um pouco de medo do Matheus com essa caneta aqui de um lado pro outro e Você- apontando. Ainda bem que ele tá apontando pra câmera. Eu não tô nem de lado pra ele hoje, eu tô aqui, ó. Vocês Então é isso, pessoal. É aquela velha frase de sempre. Se inscrevam no canal, curtam, ativem o sininho lá, sigam a gente no Instagram. Se tem um conteúdo relevante que vocês acham que tem que mandar pra alguém assistir ou escutar o que a gente tá falando, façam isso, porque isso vai ajudar a gente a se manter vai. aí postando coisas pra vocês. Isso aí, Fechou? gurizada. Um abraço, fiquem com Valeu. Deus.